Tu fica besta com o que, Luciana? Escutando esse troço ali. Eles dizem que são música, né? Mas não passa do lixo. Ó, siriguete, ó, piriguete. Meu pai do céu. O povo gosta de poluição sonora, rapaz. Deixa eu achar bom comer ali dentro, né? É porque tem umas babujas boas ali. É igual ali. Tu viu ali que eu fechei, ó? Casinha abandonada. Eu bem queria ter dinheiro pra comprar essa casa. Quer ter dinheiro pra comprar essa casa? Eu quero. Pra acolher os nossos irmãos. Só- Põe no melhor. É só invadir aí, tá abandonado. Com certeza. Então, meus irmãos. Então, meus irmãos, muita coisa acontecendo no mundo aí, né? Países congelando, outros pegando fogo, outros vários terremotos. Terrível. E é isso aí. É disso aí é pior. Lentamente, mas constante, né? Uma hora as pessoas vão entender. Tem uns que já estão entendendo, né? Como o Davi, do canal Sobrenatural, encarando o sobrenatural. Só os nécios que não entendem, né? Eles falam que os anjos caídos, que tá no poder e no controle. Porque nosso pai, ele é um psicopata, sabia, meus irmãos? Porque ele dá poder para psicopata. Só pode ser, né? Que se o pai dá poder para anjo caído, então o pai é um psicopata. É o que essas pessoas acham, né? Só que não, o pai é justiça. Da mesma forma que ele é amor, ele é justiça. Ele é o bem, ele é o mal. Ele é a luz, ele é as trevas. Ele causa o mal, ele causa o bem. Ele abençoa, ele amaldiçoa. Ele é a pura excelência. Ele é o tudo, né, meu senhor? Com certeza. Mas as pessoas não conseguem entender isso, não. Elas formularam um Deus, um ser, dentro da cabeça deles que só existe dentro da cabeça deles. Verdade. Porque o Deus deles é um Deus impotente, né? É um Deus de merda que não faz nada, entendeu? Eu vou embora aqui, tá? Trovejando. Ô, bicha medrosa. Também. Tá com medo do trovão. As pessoas são tão burras que a gente conhece. Quem não conhece o verdadeiro Criador é só ir para a natureza. Mas eles são tão burros que não conseguem nem pensar. Parou no tempo. É porque ele só olha para as flores. Mas tem espinhos, né? Mas também tem espinhos, né? Ele só consegue observar as flores. Eles não conseguem observar que o leão come o búfalo, né? Que a cobra come o veado. Que o veado come as plantações que a gente planta, né? E a gente também mata o veado e come. Que o verme come o homem, né? E que o homem come os animais. E os animais comem animais. Que até as borboletas lindas comem carniça. Só que eles só conseguem ver a flor. O espinho abaixo da flor eles não conseguem ver. Às vezes até para retirar a própria rosa, se a gente não tiver cuidado, a gente se fura. E se machuca, né? Com certeza. Verdade. Sei que o Pai é bom e é justo. Perfeito. E quem não quiser provar da justiça dele, seja obediente. Não quer ser obediente. Justamente, então... você agora tocou num ponto que eles não meditam. Que é assim, ó. Por que temer, né? Se você não deve, então não tema. Só teme quem deve. É igual a lei que o Pai deu. A lei o Pai deu para os injustos, né? E os que cometem os erros. Justamente. E se você não comete erros, você não será punido. Mas se você comete, a lei está aí para isso, para punir o pecador. Mas como as pessoas defendem muito, né, que o Pai não vai fazer justiça, alguma coisa tem.
de errado com aquela pessoa, né? Justamente, só existe. O Pai só deu a lei para as pessoas, e principalmente ao povo hebreu, né? Porque eles eram o que mais cometia os erros diante do Pai. Isso mesmo. E o Pai deu a lei a eles para eles ser exemplos para as outras nações e não cometer os erros. Mas cometem, e por cometer os erros foram punidos e até hoje são punidos. Você vê como lá na Síria, na Turquia, as pessoas são punidas até hoje. Ou vocês acham que o Pai deixou de existir e deixou de punir as pessoas? Não. Da mesma forma que até hoje ele abençoa as pessoas, ele também pune as pessoas. Porque ele é perfeito. Escolhe o mal e receberá o mal. Escolhe o bem e receberá o bem. É os que têm a língua de Satanás. É o mel de Satanás que eles têm na ponta da língua. Porque o único que odeia as leis do Pai é o diabo. Porque ele quer ser um ser pecador, viver em desobediência. Então as pessoas que criticam as leis são igual Satanás. Elas querem cometer os crimes e não querem ser punidas. Ou seja, quem são aqueles que mais odeiam as leis? São os criminosos. Entendeu? Eu vejo as pessoas... o pensamento do pecador é esse. Ele quer cometer o pecado e não quer ser punido. E quando se arrepende, não é arrependimento, é remorso por ter sido pego. Entendeu? Então essas pessoas que falam mal das leis, que falam mal do Criador, que falam mal da Escritura, são as pessoas ímpias. Esses não têm o Pai em seu coração. Entendeu? Porque na língua deles e na tendência deles, a tendência deles é pecar. Então aquele que peca odeia as leis. Entendeu? Ele odeia tanto a lei do Criador como o estatuto do Estado, do país. Eles odeiam, porque eles querem viver em pecado, querem cometer os pecados e odeiam as leis. Então essas pessoas que têm essa índole de Satanás, quando elas lêem lá na Escritura que o Deus punia, que o Deus matava, como Deus destruía essas pessoas, eles se sentem igual o diabo, eles pensam igual o Satanás. Se não fossem suas leis, nós estaríamos vivos, nós estaríamos fazendo as coisas que nós queremos fazer. Entendeu? Então, fica uma pergunta aí para essas pessoas. Vocês são criminosas, são bandidas? Porque só quem odeia as leis, qualquer que seja do pai ou que seja da nação, do povo, é os bandidos. Só quem odeia a lei é os bandidos, porque os bandidos querem aprontar de tudo, fazer de tudo e sair impune, sair ileso, né? Mas como a gente não é bandido, a gente ama as leis do Pai, porque são essas leis que nos permitem estar diante do Pai sem temor e sem tremer, porque a gente não tem nada a dever e nem nada a pagar. Mas os ímpios, né, esses que odeiam as leis, que seja de Moisés, que seja do Pai, são hereges e ímpios, porque só os ímpios odeiam a repreensão. Fica na paz.